Seja muito bem-vindo a mais um Dermocast, o podcast da Dermocamp. E hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais. Primeiro eu quero apresentar para vocês o meu marido, Edmar. Olá, meus amigos. Satisfação estar aqui com vocês. Uma oportunidade incrível de trocarmos algumas experiências aqui de empreendedorismo e receber os nossos amigos também. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito bacana, muito importante para você que pensa ou já está trabalhando com o seu cônjuge, que nós vamos trocar aqui várias ideias, vários insights, vários aprendizados que nós tivemos no nosso relacionamento, na nossa carreira, e também com esse casal muito especial que é a Paty e o Joel. Bom, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada, Obrigado. obrigada. Obrigado por estarem aqui com a gente. Joel, Patrícia. Vamos bater um papo aqui. Vai Uma ser DR, legal. vamos fazer uma DR aqui. Só se for agora. Vai ser um tempo muito bom aqui. Eu acho que são experiências, né? O princípio, né? O que gerou na realidade essa ideia de fazer um podcast, convidar os nossos amigos e parceiros de negócio, exatamente de negócios, na verdade, porque nós temos uma situação muito parecida, né? Somos casais empreendendo juntos, né? E juntos nós temos todos os desafios, né, do empreendedorismo e os desafios do matrimônio, né? De trabalhar junto. É muito bom, mas são desafios. Porque, na realidade, eu acho que casal, igual filho, é tudo igual, só troca de endereço. Tenho certeza que as dores que a gente vai falar aqui, você que trabalha com o seu esposo, com a sua esposa, né, Joel? São mais ou menos as mesmas dores. Exatamente. Tudo se repete. E é algo que a gente precisa ter sabedoria para poder lidar, né? Porque senão, se a gente deixa, às vezes, o orgulho falar mais alto, né? Se a gente começa a ter pensamentos negativos sobre alguma situação, a gente acaba se deixando levar. Claro. E por isso que hoje muitos casamentos começam e terminam, né? Já começam com prazo de validade ali para terminar, né? E é por isso que a terapia tem crescido tanto, Com né? certeza, O gente. mercado Tem que tem alguma dicas tanto aí, é espaço, terapia. Né? E a hora que entra e acaba... De repente, Não, fazendo e ajuste, nós, né? em algum momento das nossas vidas, com a nossa experiência, com os desafios, né, a experiência acima de tudo, vamos poder ser terapeutas, porque Sem dúvida. para compartilhar um pouco aí dessas experiências. Não, eu né? já falei pra Patrícia que eu posso ser o terapeuta dela. Eu preciso dela. O problema é aceitar o conselho do marido, né? E não é? Que é algo- Tem que quebrar o ego, né? Exatamente. Hoje a gente tem buscado, né, eu e a Laís, pelo menos, né, bastante, como a gente poderia dizer, recursos, né, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, desenvolvimento e crescimento e melhoramento dentro do relacionamento, e também experiências e oportunidades dentro do segmento aqui corporativo, né, tudo junto. Isso tem ajudado muito a gente a crescer, a amadurecer. Então, a busca por ações, a busca por novas ações, isso é uma coisa que não pode acabar nunca. Isso é uma busca constante, né? É uma coisa que a gente está o tempo todo buscando, né? Desenvolvimento pessoal, né? Maturidade. Fala um pouco aí sobre as nossas buscas aí para melhoramento e desenvolvimento. Na verdade, esse desejo começou quando eu comecei a entender que, eu não sabia fazer uma determinada coisa. Vou dar o exemplo da micropigmentação, né? E teve um momento que eu estava fazendo o procedimento e falei assim, cara, eu não sabia fazer isso aqui. Então, eu fui lá, me esforcei, estudei, aprendi e estou conseguindo fazer. Então, se tem algo que não está dando certo na minha vida por algum motivo, ou que eu não sei fazer ainda, é a questão de eu ir lá e aprender sobre aquilo ali, né? Então, se eu quero ter um relacionamento melhor com os meus filhos, com o meu marido, se eu vejo que tem alguma coisa de errado, né, incomodando ali, a melhor situação não é eu pegar e ir lá, tchau para todo mundo, acabou, vou embora, né? É eu tentar consertar aquilo ali. Não que a gente tenha passado por algum tipo de crise, mas assim, você entender que você pode ser melhor em alguma coisa. Então, foi esse momento que a gente parou assim, vamos dedicar mais para dentro de casa também, porque a gente se dedica tanto para o trabalho. Para os outros, né? Para os outros, né? Então, a gente decidiu olhar um pouco de mais para dentro de casa e, a partir desse momento, a gente foi buscar. E, assim, foi um ano inteiro, ano passado inteiro, onde eu adquiri muito conhecimento e fui... Inteligência emocional, inteligência né? emocional. Muitas ações assim que contribuíram muito, né, para o momento que a gente está vivendo agora, né? Inclusive Eu o acho momento... que a chave é o autoconhecimento, né? Isso. É a gente realmente... Porque às vezes a gente quer mudar o outro. Isso Sim. acontece muito, né? E a gente conversa muito sobre isso. Porque às vezes você quer mudar o outro, mas a gente tem que entender que a gente tem que começar por nós.
Exatamente. E eu vejo que hoje dentro da Dermocamp, e eu acho que na empresa de vocês também, a gente estava brincando falando que a gente vai ser terapeuta, né? E é mais ou menos isso. À medida que a gente também evolui, que a gente se desenvolve, que a gente tem as experiências, né, familiares, pessoais, do casamento, corporativo, né? Você sente que você pode contribuir um pouco mais, inclusive, com a tua equipe, né? Sim. É muito comum você deparar com um funcionário que vem, que pede um conselho, que o que você acha disso? Puxa, cara, eu tô num relacionamento. A gente teve 2 casamentos salvos aqui dentro da empresa. Uau, 2 que legal, restaurados, que inclusive, legal. a partir de ações ali que levaram as pessoas a entender a situação deles. Claro, isso é uma coisa muito particular, não vem ao caso, mas são situações desse tipo, né? De decisão de carreira, né? Nós temos algumas situações aqui, por exemplo, vou dar um exemplo de uma funcionária que ela estava fazendo biomedicina e veio para a empresa e aqui se apaixonou pelo marketing, por todo esse contexto, né, que a gente trabalha hoje de internet, e ela mudou a faculdade dela e está fazendo publicidade, né, propaganda, e tem sido um recurso muito importante hoje para nós aqui, tem contribuído muito, né? Então, a importância também da gente poder influenciar e ajudar os nossos parceiros e colaboradores e amigos, né? Com certeza. E essa questão de... A gente sempre ouve aquela frase, né? Que você é as pessoas que você convive, né? A média das pessoas que você convive. Então, quando você passa a ter um posicionamento, assim, diferente, se conhecer melhor a pessoa que você que está do seu lado, você influencia as pessoas ao seu redor, né? Esses dias o Edmar, até numa reunião, ele fala assim, eu e a Laís, a gente está o tempo todo junto. E se ela fosse uma pessoa que ficasse o tempo todo reclamando de mim, você já ia me ver com outros olhos. Uhum. E também vocês iriam se acostumar. A gente estava falando num outro podcast agora sobre a laranja podre, né? Aquela que fica do lado e vai apodrecendo todas as outras. Sim, vai contaminando, então, né? Ambiência, é aquilo que a gente sempre fala da ambiência. Então, conforme eu vou me habituando a reclamar, né? Eu vou influenciando também. Então, se eu posso influenciar alguém, que seja para o bem, né? Então, a gente consegue, né, graças a Deus, com o nosso relacionamento, dar vários exemplos aqui de... Mas a gente tem, assim, realmente muita coisa, né? É um assunto esse que, se a gente realmente não deixar, a gente vai ficar uma semana falando sobre ele, porque ele é muito longo, né? Mas vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse assunto, porque é um assunto realmente muito interessante, e eu acho que isso compõe aí a realidade de muitos empreendedores, tanto casais quanto empreendedores solos. Mas vamos entender um pouquinho lá da Minela, da empresa Minela, esse parceiraço nosso aqui, a Patrícia, o Joel. Pelo que eu entendi, assim, a Patrícia primeiro entrou no negócio e depois o Joel veio para acrescentar. Então, você basicamente deu o start inicial e ele veio somando aí com toda a estrutura e experiência que ele tem, né, de vida, empreendedorismo, né, um grande empreendedor. E estava trocando umas ideias aqui com ele sobre os empreendimentos, sobre os projetos. É uma coisa que não acaba nunca, é infinito. Mas fala pra gente, como é que é essa relação de vocês, do casamento familiar, né, as meninas também, família, casamento e o empreendedorismo, uma vez que o empreendedorismo de vocês é uma coisa quase que ilimitada, né? Vocês estão ali, sempre ali à frente das coisas, com projetos novos, e é uma coisa impressionante. Você vê como as pessoas são agraciadas e abençoadas, né? Onde se expõe a mão, vira ouro, né? Isso é uma coisa muito boa para dar o exemplo também para outras pessoas das ações, né? De que tudo pode dar certo. Eu diria que é o melhor investimento que tem, né? Melhor do que colocar em qualquer aplicação, para assim, empreender, não tem ROAS, não tem ROI melhor que esse, né? Eu sempre falo para a Patrícia o seguinte, falo assim, nada sai por acaso, né? Então, empreender na nossa vida foi uma provocação. É uma provocação que eu e a Patrícia a gente tinha direto, né? Mas o Joel mais. O Joel sempre quis mais empreender do que eu. Eu provocava muito ela, no sentido tipo, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos empreender em alguma coisa. E até aquelas perguntas que todo mundo fala, cara, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? As possibilidades são Por onde muitas. que eu vou começar? Que negócio que eu vou fazer? Com que recurso eu vou fazer e tal? E às vezes tem cara que passa a vida inteira fazendo a mesma pergunta e não sai daquele ciclo, né? Ele, na verdade, ele fica sempre ali na plateia assistindo quem, de fato, começa por algum lugar. Eu sempre falo para a Patrícia, falo assim, a gente começou a empreender, falo assim, embora lá atrás com um produto, e hoje a gente está com outro, e eu falei para ela, não significa que a gente vai morrer com o que a gente está hoje. Sim. Entende? Mas, enfim, conta aí como a gente começou a empreender desde o início e a gente vai construindo essa jornada aí. Então, a gente começou a empreender há quase 9 anos atrás. Aqui no interior de São Paulo mesmo? Aqui em Limeira, no interior de São Paulo. Tá. E foi algo que a gente teve muita DR.
Muita. Mas Pra muita. não falar briga. Muito ao ponto de eu falar para ela o seguinte, falei assim, ó, eu vou tocar minha carreira no corporativo, vou colocar foco lá, porque tipo assim... Porque eu não prefiro ser sabia o feliz. que fazer, entendeu? Então ele falava assim: vamos começar a empreender. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cabelo, não sei fazer. Vou fazer unha, não sei fazer. Vou fazer maquiagem, não sei fazer. Vamos fazer um restaurante, no cozinha só em casa mesmo, não para os outros. E aí ele falava: não, mas tem que começar por você. Ele trabalhava aqui em Campinas, na Bosch, tinha uma carreira super promissora. E foi aí que a gente começou a mexer os dedinhos e surgiu o cosmético na nossa vida. Isso em 2014, né, Joel? 2015. Olha só, 2015. bem recente. É. E aí falei, então tá. E aí foi quando eu comecei a vender batom. E aí eu descobri que eu sou uma boa comunicadora, né? Que eu achei, falei, o que eu sei fazer? Qual que é meu dom? E começou a dar certo. Eu sou uma boa vendedora. Eu consigo influenciar as pessoas. Então a gente começou a fazer reuniões em casa, né? Nas casas. Fazendo demonstração de maquiagem e vendendo maquiagem. E o negócio começou a ganhar corpo e a gente pegou a distribuição dessa linha de batons, de maquiagem, né? E eu fiquei 1 ano e meio e o Joel continuava no corporativo. Depois de 1 ano e meio, ele falou, agora eu vou trabalhar contigo. Então, ele deixou a carreira dele promissora, né? Já tinha viajado mais de 20 países, estava em ascensão. Ele largou tudo e veio trabalhar comigo. Então, assim, largou tudo para vir vender batom junto comigo. Mas é importante pegar um adendo aí que fala assim, acho que nunca você deve fazer loucura. Então, durante esses 18 meses... Pé no chão. Obviamente, assim, eu fui observando o que ela fazia, Sim. fui observando quais oportunidades que tinham e fui observando, tipo assim, cara, qual o cenário que a gente pintou e aonde eu entrava ali. Qual seria meu papel, né? Se de fato eu ia acrescentar nesse negócio, né? Então, a hora que eu analisei esse cenário, falei assim, de fato, o corporativo, dependendo da posição que você está, e eu trabalhava na área de marketing, ele falava sobre muito visão, né? Para onde você quer ir, como você traçar o mercado, como você construir um negócio do zero. E eu falava para ela, bom, se a gente fatura isso dentro dessas regiões que ela está fazendo, e na região que a gente tinha para fazer, se eu entrar e somar, assim, dá para a gente crescer muito mais. E aí foi essa base que eu tomei essa base que eu criei para tomar a decisão, né? Então a gente sempre fala assim, tome decisão, mas você não precisa fazer loucura, né? Mas também não pode ficar parado. Essa acho que é a grande parada. É uma mistura de coragem, mas sem inconsequência, né? Então tem Não que pode ter ser esse pé no inconsequente. chão. Porque pode dar certo, como pode não dar. É risco, né? Empreender é Claro. correr risco todos os dias. Sim. Aí a gente ficou nesse mundo 6 anos, no mundo da maquiagem, e veio a pandemia. E aí, quem usou batom na pandemia? Então, foi realmente a fase mais difícil das nossas vidas, porque a gente ficou com faturamento zero. Ninguém comprava batom. Então, foi algo desesperador, porque nesse momento o Joel já estava comigo no negócio, já tinha se desprendido do corporativo, a maquiagem era o nosso ganha-pão e foi desesperador. Então, foi difícil, assim, vamos falir, né? E literalmente era ganha-pão, né? Era ganha-pão, porque eu falo assim, ó, são decisões que a gente desceu para 1/3 da renda que a gente ganhava dentro de casa, então tinha para comer o pão, né? Exato. Foi desafiador mesmo isso em 2020, né? 2019, né? Foi quando veio a pandemia. E aí vem de novo um outro ato de coragem. De novo, eu falo que o Joel sempre foi mais impulsionador. Exatamente, o ato de coragem. Esse é um tema importante. Porque daí ele falou, tá, nós vamos ter a nossa marca agora. E veio a ideia da Rena para sobrancelhas, veio a ideia da Menela, que é uma junção entre a Melissa e a Antonella, que são as nossas 2 filhas. E patenteamos a marca, mas não tinha dinheiro para comprar o produto. Porque a gente já estava com tudo. A gente não tinha dinheiro e tinha um passivo de dívida para pagar. Por conta da situação, né? Então, nesse processo de crescimento da distribuição que a gente fazia de maquiagem, a gente foi entrando em clientes e aí precisava de capital para colocar estoque. E aí, no segundo ano, a gente quebrou aquela crença de, para crescer, eu tinha que ter meu próprio capital. Foi quando a gente conheceu alguns primos aí, tipo Bradesco e tal. Os amiguinhos. Fala assim, Os foi amigos. quando a gente teve coragem de pegar até isso. Para pegar empréstimo tem que ter coragem. Porque você Claro, fala assim, será que eu vou Tem. conseguir pagar? Sim. Esse lance de pagar juros e tudo mais e tal. Eu acho que a hora que você começa a entender como que é o game de modelagem, principalmente olhando os grandes caras, que falam assim, cara, eu cresci, mas com dinheiro do cara, não com o meu dinheiro. Meu dinheiro eu mantive lá aplicado, seguro e tal. Inclusive, se desse pau, tipo, para de pagar, a gente renegocia e tal. São os grandes caras que já aprenderam como jogar. Só que, como a gente era do corporativo,
Falou assim, a gente era bem, tipo, centradinho, né? Você vai até aqui, daqui você não passa, né? Quando você vem empreender, você faz de tudo. Né? Então, você vende, você embala, você fatura, você entrega e tal. Você tem que entender de tributário, tem que entender fiscal, financeiro, RH. Tudo um pouco, né? Um monte. Expedição, E eu falo para a Patrícia que uma coisa que eu diria assim, que a gente passou e foi desafiador, que quando eu entrei com ela falou assim, a empresa grande não faz acordo, né? E eu tive que pedir demissão, e está tudo certo. A decisão foi minha, não foi deles de me mandar embora. Só que chegou um determinado momento que você fala assim, cara, como que eu lido com o raio do ego, né? É desafiador, né? É desafiador, porque você vai ligar com o ego, porque o negócio ele não traciona rápido. Porque ele era o Joel da Bosch, então ele tinha um sobrenome. De repente ele virou o Joel do Batom. Não, da Jequiti, né, do Nossa, Avon. Os caras que trabalhavam comigo, eles não entendiam o lance da distribuição. E, tipo assim, meio que os caras fazem pejorativo, ele deixa meio pejorativo, tipo Jequiti. Jequiti é uma empresa enorme, cara. Né? E o cara você vai vender pro Jequiti, tá, e se fosse? Sim, mas Né? e faz parte, né? Às vezes você não tem apoio dos mais próximos, dos amigos, tá tudo certo. As pessoas que não estão envolvidas no processo, elas só Sim. atrapalham, né? Só. Sim, O cara não sim. enxerga. Primeira A coisa. visão, Eu acho que, tipo, o mesmo julgamento que ele faz, a gente também tem que fazer. Sim. Né? Porque você fala assim, eu vou falar assim, cara, ele não sabe o que está dentro de mim. Ele não sabe o que está na minha cabeça, não sabe a minha visão. Então, por isso que ele está falando isso. Se ele tivesse dentro de mim, ou com a mesma visão, embora ele não tivesse coragem, ele até apoiaria. Ele fala assim, cara, eu entendo que você quer um negócio novo, eu entendo que você quer Porque rampar. não é nem por maldade, né? É sobre Falta de ele, visão não sobre mesmo, a gente. Falta de visão, falta de exato. visão, de novo. Ele pode até ter visão, Edmar, mas chega na hora do raio da coragem, parece que desmonta tudo. Daí ele fala assim, não, ele fantasia tantas coisas negativas de não dar certo, que ele fala assim, né? Eu tenho uma frase que é minha, que todo mundo pode usar. Patenteou? Você patenteou essa frase, Edmar. Qualquer um pode ser empreendedor, mas o empreendedorismo não é para qualquer pessoa. Não. Tem que ter coragem, tem que ter persistência, né? Ontem eu estava ouvindo também. E o empreendedorismo para casal também não é para qualquer Piorou. pessoa. Tem um dado muito importante, eu gostaria de compartilhar, não para somar aqui na conta do empreendedorismo, eu queria dar duas informações. Que essas informações são relevantes e é muito pouco divulgado, né? Que é o seguinte. Primeiro, a maioria das pessoas hoje que são bem-sucedidas, os grandes empresários, os bilionários, os médio empresários, as pessoas que estão dando certo hoje, foram 10 anos, é o mínimo, tá? No mínimo, não tem menos, é o mínimo. Não tem como falar, eu fiz isso em 2 anos. Quebra, não se sustenta. Foi 10 anos de investimento, isso é um estudo estatístico, tá? 10 anos de investimento trabalhando 10 horas por dia. Você quer ser um empreendedor de sucesso, um grande empresário, quer ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro começando na segunda e finalizando na sexta-feira. São 10 anos, 10 horas por dia. Você vai chegar lá. Segunda colocação, né? É por isso que eu digo que não é para qualquer pessoa, para todo mundo, mas não para qualquer pessoa. Que é o seguinte, no Brasil tem um dado interessante que 80% das pessoas que você diz que são ricos, esse cara é bem sucedido, é milionário, é rico, 80% ficou rico trabalhando. Incrível, né? As pessoas não têm essa noção. Ficaram ricos trabalhando, regaçando as mangas e dando o melhor deles. A gente conhece aí muitas pessoas famosas da televisão, que estão hoje na mídia, mas tem muito anônimo, muita gente que ninguém conhece, não sabe o nome, e anda de jato aí de 180 milhões, né? Tem casas aí de 50 milhões na Flórida, e ninguém conhece, são anônimos. Mas acredite, não fizeram isso roubando ou trapaceando, fizeram trabalhando. Então, é legal a gente ter essas informações para a gente entender que o empreendedorismo é uma coisa que não é fácil, tem que trabalhar muito, mas a gente chega lá, vale muito a pena. Tem uma questão de visão, né? Porque eu estava vendo esse dia um corte que fez do Milei lá, o presidente da Argentina, sim. Que ele fala assim, cara, que ele valoriza muito o empresário que tem bons resultados em nível de rentabilidade. Né, de fato ter lucro. Eles falam assim, cara, se esse cara tem lucro, significa que ele está indo bem, significa que ele não vai quebrar do dia para a noite, significa que ele vai manter aquecido o país onde ele está, ou a região onde ele está. Né? Então, às vezes, diferente de caras que
querem, tipo, fazer de tudo para quebrar o empreendedor ou passar aquela imagem que, tipo assim, não, o cara ficou rico, você tem que tirar do cara dinheiro, você tem que taxar mais e tal, não sei o quê. Sendo que ele que sustenta a marca. E aí, não, ele nunca, na verdade, o governo só existe porque a gente paga imposto. Isso. Senão ele não existiria nunca. É um inútil, não faz É nada. um inútil, exato. E aí, fala assim, ao invés dele promover mais empreendedores, fala assim, ele quer, tipo, arrancar aquele socialismo de quem barato. tem mais, Exato. E aí fala assim, cara, chega exatamente a hora que você fala assim, bacana, estamos aqui falando, né, de tudo que você falou aí. Não é do dia para a noite. E as pessoas, elas chegam em algum momento na fase da sua vida. Ela pode, de repente, chegar na fase que você está bem. Mas ela não chegou na fase que está mal. Exatamente. Então, ela não vai poder contar a trajetória, o processo. Né? Exatamente. Então, essa parte aí que a gente sempre fala assim, cara, beleza. Antes de julgar, senta aqui, deixa eu falar para você como foi. Isso eu conto sua história também. Né? Mas voltando aqui para o empreendedorismo de casais e contextualizando a nossa história, e como a gente não tinha dinheiro e já tinha todo o crédito no banco, a gente precisou vender a nossa casa. Isso a gente fez lá em 2021, né? Então, assim, acho que uma dica muito importante para quem empreende em casais ou quer empreender em casais é o grande poder da concordância. Porque, assim, isso entre sócios também. Tudo que eu e o Joel concordou como um casal, como sócios, deu certo. Tudo aquilo que a gente patinou e discordou não Bateu foi para de frente. não. E teve uma analogia que a gente passou assim por crises, por momentos de realmente falar, meu Deus, e agora? Para onde que a gente vai? Eu quero uma coisa, você quer outra, a gente não consegue. E a gente teve uma analogia muito legal sobre o jogo de frescobol e o jogo de tênis, né? Porque o jogo de tênis, eu ganho se eu derrubar a bolinha dele, ele ganha se ele derrubar a minha bolinha. E o frescobol é aquele que ganha o quanto mais tempo você conseguir ficar com a bolinha. Então, em muitas das vezes, você mistura, às vezes a gente não divide, então você mistura a briga de casa com a briga da empresa, a TPM de casa, no caso das mulheres, com aquela discussão da empresa. E aí, às vezes, você discorda do seu sócio propositalmente. Vou falar por mim, porque eu já fiz isso muitas vezes. E esquece a empresa. Já me sabotou, meu. Você também. Sabotou Você um monte de também. vez, cara. Você também. Mas sabe aquele negócio assim? Então, assim, ele chega com uma ideia, mas eu tô com raiva dele por conta daquela discussão de ontem. E aí você discorda. Só que aí, quando você vai entender o todo, você tá jogando o quê? Frescobol ou tênis? Porque o tênis só um ganha. Perde a empresa e perde o casamento. A gente custou a realmente entender isso, quando a gente viu muitas coisas. E o frescobol, todo mundo ganha. Ganha a empresa, ganha o casamento. E foi quando a gente começou a trabalhar no poder da concordância. Porque, assim, vendeu nossa única casa, nosso único bem, para poder investir num container de rena para trazer para o Brasil, em plena pandemia, onde a gente não tinha mais dinheiro, foi algo desafiador. E aí, a gente imagina eu do lado, não vai dar certo esse negócio, vai vender, mas depois eu vou te falar. E eu te avisei, essa frase a gente gosta de falar, né? Eu falei. O que vai adiantar? Perdeu todo mundo do mesmo jeito. Então, a hora que ele falou, vamos vender a nossa casa, vamos para um apartamento, minha família, você é louca, meu pai, nunca mais na vida você vai conseguir uma casa dessa. E eu falei, não, vamos. E a gente fez dar certo, é lógico, com as estratégias de marketing, trabalhando muito mais que 10 horas por dia, né? Mas hoje, com 3 anos de marca, agora em abril a gente fez 3 aninhos, a gente consegue ver tudo o que aconteceu, né? A gente já conseguiu recuperar todo o investimento, já conseguiu comprar outra casa, agora estamos indo para o prédio próprio da Menela, em 3 meses a gente muda. Uma trajetória. E muitas coisas foram acontecendo. Então, eu acho que se posso dar uma dica hoje nesse podcast para você que quer empreender, jogue frescobol e aprenda o poder da concordância, porque isso tem transformado a gente, né, Joel? E entenda a questão da jornada também, porque você falou assim, a gente está completando 8 anos, né? Eu estou completando 8 anos empreendendo. Só que, entenda, foram 5 anos de vacas magras e 3 anos que agora, tipo, estou colhendo. Entende? Porque as pessoas falam, como aconteceu tudo de repente? Eu falo, nossa, exato. Então, assim, essa resiliência de, tipo, os 2 primeiros anos querer voltar para o mercado de trabalho, assim, e ser persistente e tal. Assim, eu acho que os casais têm que saber lidar muito com isso.
Né? Porque quando a crise financeira bate, a gente entende que amar é uma escolha. Você escolhe amar todos os dias. Com raiva, sem dinheiro na conta, estressado. É uma escolha. E tem que saber, a gente é um ser humano, nós somos únicos, né? Exatamente. Você tem que saber, tem que entender tudo isso. Você falou uma coisa que me veio na memória, né, sobre a questão da onde pode gerar uma crise, né, no casamento a partir de uma situação de discordância. E eu realmente me lembrei, agora veio pelo menos uns 2 ou 3 resultados na minha cabeça, não vou falar os nomes, são pessoas muito conhecidas hoje, enfim, um até recentemente faleceu, que o casal tinha um negócio, na verdade eu conheço 3, e eles estavam indo bem e o casal começou a ter uma crise no casamento. A empresa faliu, a empresa quebrou. Né? Então, assim, um deles foi até interessante, porque esse era muito meu amigo, faleceu infelizmente, ele chegou a procurar, ele comentou comigo, né, procurou um advogado, falou, olha, eu não aguento mais minha mulher, eu quero me separar. E aí, como eles tinham começado tudo junto, né, o advogado falou, olha, você vai ter que dar metade para ela. Eu falei, metade não, então eu prefiro continuar lá empurrando com a barriga, não vou dar metade para ela. Mas aí, quer dizer, vamos levar ruim do jeito que tá? Exatamente. Essa metade vai desvalorizar Só e aí que vai... ela era design, ela era a criadora, ela era a peça-chave, ele era só gestor, né? Então, a empresa realmente quebrou. A empresa faliu e logo ele morreu também, acabou falecendo. E eu não sei hoje como ela está. Então, assim, foi muito triste. Essa é uma situação porque eles eram muito próximos de mim, mas eu me recordei de mais 2, pelo menos, que eram no mesmo caminho. Então, é ladeira abaixo, né? Então, a concordância, né, é uma coisa do casamento, é uma coisa divina, é uma coisa realmente divina. Né? E é difícil, né, que a gente brincando aqui antes de começar, a Laís falou, né? A mulher sempre tá certa, né? Mas porque é difícil, porque é uma briga de ego no final. Então, tem hora, como é que é a frase que você falou, Joel? Entre ser feliz e ter razão. Ter razão, ser feliz. Ser feliz é melhor. E tem hora que você tem que chegar e falar, sabe? Tá, o que eu quero aqui? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Isso. Tem coisa que não compensa. Cara, e na boa, né, Edmar? Já, do tempo que a gente já tá aqui nesse mundo, já deu para entender como funciona o sistema da mulher. Né? Lá vem, olha lá. Assim, e o nosso. Então, falou assim, a mulher, ela tem as armas dela e os homens têm a dele. Exatamente. Né? Só que no final das contas, fala assim, a mulher atira o homem e o homem se esconde. Né? Então, fala assim, essa parada. Fala assim, pra gente ser feliz é isso, né? Entrar no poder da concordância, onde a mulher sempre tem a razão, né? Exatamente. Não é bem assim. Mas olha, não vou falar as dificuldades, mas as experiências, né, as situações, né, os desafios já enfrentados e outros virão, que faz parte, né? Não há vitórias sem luta, então os desafios vão sempre estar constantes aí, isso é normal. Então, é o que trouxe vocês até aqui, o que tem dado para vocês toda essa estrutura, né, de força, né, de experiência para poder estar desbravando o mercado, para poder hoje dizer como vocês são grandes empreendedores e as coisas caminham e novos projetos vindo e as coisas dando certo, isso é muito bom. Mas isso é uma balança, né? Na verdade, vocês estão colhendo, porque já plantaram bastante, né? Claro, vocês não estão nem perto de colher isso ainda, porque tem muita coisa boa para colher ainda, mas é todo uma situação que vocês plantaram e passaram e tiveram que ter experiências, enfim. No caso da Dermocamp, por exemplo, nós tivemos uma situação um pouco diferente, né? Porque nós estamos juntos, nós nos conhecemos em 2019, né? A Dermocamp ela surgiu em 2008, então já está aí com 16 anos praticamente, né, no mercado. Começamos assim bem devagar também, eu comecei com pouco e foi crescendo e hoje virou a maior empresa aí nesse nicho, né, de micropigmentação, na venda de agulha, dermógrafos. Nós temos uma indústria aqui em Campinas, produzimos algumas coisas para fora também do país. Então, nós sempre dizemos aí para as pessoas, nós temos uma porta para bater, né? Nós somos uma indústria, né? Diferente dos produtos, né, que são 100% chineses, que as pessoas compram e aí as pessoas acabam não sendo respaldadas, mesmo o produto sendo anvisado, né? E, enfim, mas vamos falar aqui do relacionamento também que compõe tudo isso, né? Muito do que nós somos hoje também é resultado do trabalho da Laís. Então, nós nos conhecemos em 2019, a Dermocamp patrocinava um evento na França, e aí eu fui nesse evento e acabei conhecendo a Laís lá, né? E, deixa eu ver aqui, se eu acho que eu me perdi. Não, tá certo aqui. E aí, 2 meses depois, foi abril. Porque ele falou da Laís, ele se perdeu, você viu, né? Ele já lembrou lá de Paris.
E aí, Já não, foi mas pra- assim... Ele quer Já se lembrar onde ele foi. se perdeu em Paris. É, você viu, né? Lá... Deixa eu ver, eu tava ali... Que nem ele achou Já ela lá. tava aí, porque ele se perdeu em Paris e Onde achou lá ele isso. perdeu ela lá, daí ele encontrou ela depois. Depois de uma segunda viagem para Paris, a gente já tava namorando, né? A gente tava casado. Mas aí só conheci, mas assim, eu sou bastante conhecido, eu tava lá representando a minha empresa, então eu fiquei na minha, né? Um evento que só tinha mulheres bonitas e tal. Fiquei quietinho ali na minha para não me queimar ali nas coisas. Mas aí conheci a Laís lá e foi só um contato, enfim, foi bem bacana ter conhecido ela. E Mas não parou de me mandar mensagem. Aí né? 2 meses viu? depois... Mas é meu contato. Exatamente, claro, peguei o contatinho. E aí, 2 meses depois, né, a gente se cruzou de novo num evento em Floripa, né, num evento que ela foi convidada e eu estava lá também como convidado. E também era a sua terra, né? E é Você perto era de lá. Ela é de Santa Catarina, de Tubarão, né, meu bem? E aí aí depois de Florianópolis, a gente nunca mais se desgrudou. A gente ficou junto, se conheceu, pegou na mão só, né? Foi uma coisa bem santinha. Foi uma coisa bem, não, Bem bem bacana, santinha. bem saudável. Mas depois uma semana depois, ela mandei ela pra cá, depois eu fui pra lá. Então a gente ficou, nós namoramos e ficamos noivos e casamos em 5 meses. A partir Uau! e aí foi legal, porque a gente nunca mais se desgrudou. Eu ficava uma semana lá, ela uma semana aqui, depois a gente vendeu o estúdio dela lá, né, a clínica dela lá, para ela ficar mais tempo aqui, e a gente se casou e nunca mais a gente se desgrudou. Mas por que eu fiz essa introdução? Porque muito da nossa história hoje, né, das direções que nós tomamos, foi a partir da chegada da Laís na Dermocamp. Projeto Artista, algumas tratativas aqui de marketing, né, deu uma mudança boa de que antes era Ctrl+C, Ctrl+V, comprar, vendia, comprar, fabricar, vendia, e depois ela deu uma outra direção. Então ela veio ali quietinha, olha, eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar ali, né? A gente acabou vendendo também o estúdio dela aqui, né? Ela montou um estúdio aqui na cidade de Valinhos para atender as demandas aqui de curso, de procedimento. E aí eu estava precisando muito dela, e a empresa, e ela com umas ideias, e aí ela acabou vindo por definitivo para cá e somou bastante. Então ela deu uma direção nova, né? Então hoje eu cuido do operacional, né? Eu cuido ajudo um pouco no administrativo, mas minha especialidade aqui é o operacional, desenvolvimento e ajudo na parte de importação, faço as demandas internacionais da empresa. E a Laís, ela cuida aí do nosso marketing, do nosso projeto artista e um monte de outras coisas, né? Além, Mas naturalmente, do casamento, da família. Ela Sabe cuida uma de coisa mim. que é super legal? Quando vocês falam da diferença de vocês dois, assim... Porque, assim, ó, sociedade é um casamento. É. E o casamento é o casamento. Então, assim, quando eu e o Joel, a gente tem 16 anos de casado. Quando a gente casou... Casamento, então, tem as manias dele, as manias dela, as brigas, então tem todo o rolê do casamento. Depois a gente veio com 8 anos de sociedade, então é um outro casamento. Porque daí você vai ver como é ele no trabalho. Porque uma coisa é eu trabalhar num lugar, você trabalhar em outro lugar, você só se vê à noite. Como foi seu dia, meu amor? Ai, foi muito bom, tô cansado. Aí o seu foi bem também. Aí outra coisa é você tá lá dentro no rolê. Onde você tá falando com alguém. Mas quem pagou esse boleto? Eu achei que você tinha pago. Não, eu achei que você tinha pago. Nossa. E aí aí já é uma outra coisa. E vocês fizeram as duas coisas junto. O se conhecer do casamento e o trabalhar. Então, vocês já tiveram as brigas tudo de uma vez. Foi. O nosso foi em processo. Teve a briga do começo do casamento, depois a briga do começo da sociedade, entendeu? Que parecia outro casamento, né, Joel? E não foi fácil, né? Isso Não realmente é? foi um desafio pra gente. Vocês foi estavam se desafiador. conhecendo dos dois jeitos. Dois O Edmar marido e o Edmar sócio. Foi Sim. desafio. Foi Né? desafio. Foi muita persistência, né? E muita certeza do que a gente queria um com o outro e sobre a empresa também, porque senão não teria dado certo. difícil. É muito desafiador, Né? muito desafiador. Ainda quando nós começamos na maquiagem, a gente ainda não trabalhava junto, porque eu ia para a rua como representante comercial vender e o Joel ia para outra praça. Então ainda era na modalidade, como foi seu dia? Nossa, visitei uns clientes, eu também visitei os. Quando a Menela veio há 3 anos atrás, nós saímos da rua e viemos para dentro da operação. Foi daí que a gente precisou ir para terapia, né, amor? Mas Todo dia eu vou pegar. Faz Todo parte dia do junto, processo. de manhã, de tarde, de noite. Cara, mas você sabe uma coisa que eu acho que às vezes não faz as empresas rampar? Que assim, é você não mudar a sua visão. Você continuar com o mesmo pensamento de quando, por exemplo, a gente tinha distribuição. Então, ela falou um negócio importante. Falou assim, nós dois trabalhávamos na rua, agora temos marca, e eu falei para ela, vem para dentro.
primeira pergunta é tipo assim, eu vim para dentro fazer o quê? Então, tipo assim, A divisão, não tava claro exatamente, né? Da hora que você fala, você vai fazer isso, 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 deve aquele processo de aceitação. Aceitação que, no caso, tanto eu como ela, eu consigo fazer. É meu dever fazer também. Então, é meu dever, acho que fazer. Fala assim, eu consigo fazer. E aí uma coisa que a gente falou, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a gente sempre tem que colocar numa posição delicada, que é assim, bom, imagine que a gente tenha um presidente da empresa, legal? E nós ocupamos cadeiras ali de diretores na empresa. Será que a gente permanece ali ou não? Profissionalmente falando. Nessa hora Se você tem que sustenta. tirar o ego, né? Será que a gente Nessa está hora você tem que tirar entregando o ego. resultado? Tem capacidade para se manter. Né? Então, quando a gente faz um paralelo, fala assim, será que eu estou habilitado a ocupar aquela cadeira, aquela posição com excelência? Ou tipo, não, eu sou o cara da área comercial e tipo, cara, mas tipo assim, você está fazendo O a sua papel, né? função bem feita. Mereço meu salário. Mereço meu É salário? isso, eu mereço Será que eu não meu vou ser salário? demitido? Porque, de novo, é ego. Né? Ai, mas eu sou o dono da empresa, eu sou diretor comercial. Mas você tem aptidão para ser? Você é um cara comercial? Você sabe as ferramentas do comercial? E aí Ou é você o só momento- está se intitulando, né? Momento de ter capacidade para tratar o orgulho, né? Isso. E o cara justamente fala assim, cara, eu sou ignorante nisso. Eu sou ignorante nesse assunto. Eu não sei fazer isso. Ou, cara, cheguei no meu limite. Eu sei, aí até aqui. E aí o cara fala assim, não, eu não vou chamar o Edmar que tem mais experiência para trocar uma ideia com ele, porque eu vou mostrar para ele que eu sou frágil. É o ego, é o Né? orgulho. Então, eu também não vou numa escola aprender porque, tipo, eu não tenho nada para aprender. Eu já sei, tal. E aí o cara, ele não percebe, mas ele vai ficar estacionado. Aí vem uma galera que fala assim, cara, eu sim preciso de ajuda, eu vou juntar, muda de ambiência, de novo, ambiência, né? E entenda que, tipo, você muda de ambiência e você faz uma ambiência nova também. A partir do momento que você, infelizmente, quem está com você no time, ele não entende aonde você quer ir. E ele começou com você, mas ele não percebeu o processo de crescimento que você está indo. Mesmo você dando todos os códigos para ele, mostrando tudo que a gente está fazendo. E chega uma hora que você fala, cara, meu, não dá mais para você continuar no barco. Exatamente. Né? E falando, vai estudar, vai tipo... Exatamente. Né? E, enfim. O orgulho é uma doença extremamente grave. O orgulho precede a queda. Né? Sim. O excesso de orgulho, né? A pessoa não ter justamente esse discernimento aí, né? Muito orgulhoso, não, exatamente o que eu estava dizendo. Não, isso aqui é meu. Quem vai tomar a decisão sou eu. Exato. E passa 2 anos, 3 anos, acaba quebrando porque não teve, lá atrás não teve autogestão, né? E geralmente num casal é muito raro não acontecer isso. Mas nós somos completamente diferentes. É muito difícil você encontrar um casal onde os dois são iguaizinhos. É raro, vocês já viram E o isso? bom disso é o ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Porque aqui, no nosso caso, eu sou mais calma, mais quieta, E eu ele... menos ainda. Aham. Mais ainda. Nossa, com enquanto certeza. ele é mais Sou agitado, super mais relax. falante, mais, né? E aí você viu ele Seja falando assim. lá no começo, eu sou operacional, eu amo toda a parte de fábrica, de projetos, e você é a comunicação, você é o marketing. Então, isso é legal. Eu acho que o que nós dois mais apanhamos no início foi realmente identificar as expertises de cada um, sentar e colocar num papel. Para não ficar aquele negócio de... Às vezes até o colaborador fica perdido, mas o Joel mandou fazer isso e a Paty mandou fazer isso. Aí quem que eu... Para quem que eu Isso vou? acontece. Igual Isso filho, acontece. é muito disso, né? E aí, então, a gente precisou chegar a um rumo e desenhar e falar, tá, então vamos para cá. Eu vou fazer isso. A gente teve uma situação com representantes comerciais, né? Porque hoje na Menela a gente está com quanto já? Tá, agora tá indo para 70. 70 representantes comerciais a Uau. nível Brasil, Uau, né? Parabéns. Gente. E o Joel, ele é o comercial, mas ele é o cara dos números e eu acabo sendo mais boazinha. Aí o pessoal ia pedir uma bonificação, um desconto e pedia para mim. Aí eu falava... Cedia. Só que ele... Sabe aquele negócio de filho? Já tinha pedido pro Joel e o Joel já tinha falado, não pode, mas eu não sabia. Olha a comunicação, que também é a chave de tudo. Paty, tô aqui. Ai, pode ir. Daqui a pouco vinha o Joel. Eu já tinha falado que não. Esse cliente não sei o que, não sei o que lá. E aí ficava uma situação. Então, assim, ó, comercial sou eu. Então, representante quer falar com você, manda falar comigo. E aí a gente foi fazendo essa divisão. Mas isso depois de muito fight, né, amor? Depois de muito... E não Até a cabeça. E situações como essa não é nem questão de comunicação. É questão de entender aonde você senta.
Sim, né? Então, as você fala assim, cadeiras cara, mesmo, você tá vindo né? falar comigo sobre uma questão comercial? Não é comigo que você tem que falar. Daí você já devolve o assunto. Porque Sim. a pessoa já saca. Se ele sabe quem é. Mas né? tá tentando por outro caminho, Exato. né? E aí uma coisa que para mim é muito clara, eu falo assim, na empresa sempre vai ter os dois personagens. Fala assim, o cara legal e a pessoa não tão legal assim. No caso, eu sou a legal. Tem o chato e a legal, entendeu? Não precisa ser legal, né? Não precisa ser chato. Não, cara. Legal e fala não assim, tão ó, legal. Eu sou legal, gente. Na verdade é o seguinte, Sempre vai ter um chato. Odimar, o cara que costuma falar não, fala assim, ele não é um cara legal. Entendeu? Então você fala assim, e quando ele fala não com bastante frequência, ele não é um cara legal. Entendeu? Tem um então, representante que fala que eu sou imbrigável, porque ele só briga com o Joel. não, Mas é que o não, Joel claro, cuida dele. Claro, cara, entendeu? porque a Patrícia falou assim, ó, quando entra a área da Patrícia na hora de pagar a comissão dele, Que eu sou financeiro. É. E na hora de fazer ação, na hora de fazer ação evento. tal, que tipo vai ajudar ele a promover mais a venda dele Então ainda, eu sou etc. a parte Quando legal, chega na hora da entendeu? negociação que vem comigo, fala assim, ó, e aí, quanto você vai dar para eu entrar no cliente? Eita. Aí ele não, entendeu? Né? Fala assim, qual é o maior prazo de pagamento que dá para dar para o É cliente? tudo com ele Tal. essa parte. Então você fala entendeu? assim, a hora que você fala assim, qual é o maior prazo e quanto você vai dar? Fala assim, cara, eu entendo que eu tenho que fazer um esforço para entrar no cliente. Normal, porque o cliente também tem o direito à dúvida dele. Não sabe se vai dar certo o meu produto lá. Sim. Tá tudo certo. Quando entra na questão do prazo, também. Né? Só que o que acontece? Tem representante que ele faz tudo isso dentro da política padrão que tem na empresa. Agora tem representante não, que ele só consegue fazer negócio se ele dá o Sai extremo, fora, né? Fala assim, ele agrada extremo só um lado. Eu acho que uma das particularidades de qualquer gestor de empresa, né? Fala assim, é você fazer esse balanço. Exatamente. Mas aí hoje a gente conseguiu estruturar tudo isso. Então hoje, por mais que às vezes tenta cortar a curva, é um combinado. Olha, esse assunto não é comigo. Mas aí às vezes eles esperam, mas intermedia por mim, por favor. Mas a gente conseguiu virar esse jogo. Hoje eu sou legal. Para que todo mundo que está assistindo sabe. E a Patrícia é chatona, cara. Graças a Deus. Então, Mas esse entendeu? equilíbrio aí entre gestão de pessoas, né? De Sim. ser legal, bonzinho com a equipe, né? Com os parceiros. E também com saber dizer o não, né? Principalmente comercialmente falando, né? A gente tem muito desafio aqui com prazo também, com atacado. É um equilíbrio, realmente é um equilíbrio. E é interessante porque, assim, dizer um não racional, né? Ele é muito significativo, né? Tem até uma frase que eu gosto bastante, que está um pouco relacionada com isso, que fala assim, de pessoas boazinhas e bem intencionadas, o inferno está cheio. Então não adianta ser bonzinho e falar sim para tudo, né? Isso aí é uma Sim, ruína, isso sim. aí é ladeira abaixo. Então ser justo, né, com discernimento é uma coisa realmente importante, mas não é fácil. Não. O tempo Até todo. porque só quem está na frente do negócio sabe Sabe a hora de dizer não e a hora de onde ceder. pode pisar, né? Até onde E pode quantos ir. casos, né, Laís? A gente já viu que o cara ele fala sim, 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 É. só pensando às vezes em faturar, que é Sim, ego, né? sim. Tal, não sei o quê. Aí quebra. Aí sabe o que o lojista ou o representante faz? Tipo, simplesmente muda para outra Isso. marca. Sim. E ele fala assim, putz, essa marca deixou a gente na mão. Essa Parou de marca fornecer. quebrou, parou de fornecer e tal, não sei o quê. Ah, mas não tem nessa marca, não, tem essa outra aqui. Agora, ele não vai lembrar do tanto que ele forçou em arrancar Isso. da marca. De prazo. Porque eu sempre... Hoje, a gente estava com um parceiro lá na empresa e a gente estava fechando um negócio para um projeto novo. E a gente justamente estava falando de toda a linha que a gente vai lançar e a gente estava fechando o preço, cara. Ele abriu o sistema dele e estava abrindo o preço de matéria-prima dele e estava assim, ó, eu não gostaria de abrir mão da minha margem. Daí eu falei assim, eu também não quero abrir mão da minha margem. Vamos tentar Achar um achar. denominador. E aí a gente ficou mexendo com números ali, né? Então, falou assim, se eu deixo ele saudável, concorda que, tipo, ele vai deixar meu negócio saudável também? Sim. Né? Então, ele vai ter fluxo de caixa, ele vai poder me atender, ele não vai me dar ruptura, não vai me dar brecha para outro concorrente entrar tal. Eu fortaleço mais a relação com ele, porque está ganhando comigo. Então, ele não vai, tipo, fazer um negócio assim, pô, toda vez que eu forneço para o Edmar, tipo, eu mando um cheque junto. Né? E coisa do tipo. É o ganha-ganha, né? E isso em toda parceria. Até tem uma frase que o Joel fala muito, porque pode ser que alguma menina aqui da área da beleza que está aqui, que é uma micropigmentadora, que usa Dermocamp, que usa Menela, está querendo trazer o maridão para o negócio. É aqui eu queria que você desse aquela dica que você sempre dá quando a gente vai nos eventos e fala. Como eu faço para trazer o meu marido para o negócio? Porque aqui a gente contou os perrengues,
Sim, né? vamos falar E parte não boa. vamos falar que não é bom, porque se não fosse bom, nós não Sim. estaríamos incentivando aqui. Mas se eu sou uma micropigmentadora, tô lá no meu estúdio, que é a maioria do nosso público que vai estar assistindo, e eu quero trazer meu marido para trabalhar comigo, que dica que você dá para ela? Cara, eu sempre falo assim, o que você está pintando para ele todo dia? Né? Então, quando você chega em casa do seu trabalho, assim, qual é a mensagem que você passa para ele? Que o seu dia foi bacana ou assim, que o seu dia foi ruim? Entende? Assim, é diferente de você falar que você teve um monte de desafios, né? Isso é totalmente compreensível. Agora, quando você chega todo dia e você fala assim, cara, que bosta foi meu dia. Meu, aquela cliente, de novo, eu não aguento mais, tal, não sei o quê. Nossa, de novo. Nossa, gente, eu tô cansada, tal. Cara, você acha que esse cara vai querer entrar Não no vai barco? querer nem ficar perto dela, né? tá Não, louco. e vai querer ir trabalhar Tá com louco, ela? Literalmente, né? né? Você Então, iria, Edmar? Você iria? Não, Esse negócio não é pra mim, né? Já Não é? cara, pulou fora. essa mulher não tá feliz e tá chegando em casa reclamando. E pior, ela chega reclamando e ainda desconta no coitado ainda. Coitado. E aí ele vai acabar incentivando Ele ela vai a falar mudar quando de aí que vai profissão. piorar. Você tô fora, irmão. Muda de profissão, né? Ele vai falar que, tipo, não tem vocação, é melhor a gente manter o casamento e tal. Então eu falo assim, eu acho que, tipo, se ela de fato quer trazer o cara pro negócio, primeiro que ela tem que dar o melhor dela para que o negócio seja rentável. Para que ele mostre que tirou o negócio do A para o B, em termos de crescimento e tudo mais. E fala para ele, cara, se você juntar comigo, assim, a gente vai sair do B para o C, para o D, para o F, para o GH. Fala assim, a gente vai ter uma vida muito bacana. Fala assim, você vai ocupar essa parte aqui que, tipo, eu estou fazendo, mas não estou fazendo bem feito, porque eu estou fazendo tudo, né? Então, eu diria assim, tudo depende do pavão que você pinta. Entende? Então, você fala assim, cara, se você pinta o quadro e esse quadro não é favorável, tipo, não é legal, né, ao seu dia e tal, eu não me sentiria motivado. Então, assim, o quanto de motivação você está colocando nele para ele vir para o seu negócio. Acho que é essa a parada. E vocês, gente, dicas de vocês? Eu acho assim que você precisa ver, enxergar lá na frente, né? O quão valioso é isso para vocês. Eu falo assim sempre para eles, às vezes a gente está viajando, fazendo uma viagem a trabalho, eu olho para ele e falo assim, nossa, que bom a gente estar junto, né? Tipo assim, pelo menos a gente aproveita, a gente sempre vai viajar a trabalho, a gente sempre curte junto. Concilia, né? Concilia. E a gente tá sempre junto e assim, a gente sente segurança um com o outro. Então, às vezes eu tô mó distraída, nem sei onde que eu tô, porque ele tá junto. Agora, quando eu vou sozinha, é diferente, eu vou com medo. Não, é eu diferente, vou ter é diferente. Isso é um ponto bem interessante que ela está colocando. A gente sempre conversa sobre isso, né? Eu sempre falo, conto mesmo a história sempre. Bem antes de eu conhecer ela, muito tempo atrás, eu trabalhava num outro segmento de mercado e é uma história que eu conto. Eu trabalhava sozinho, eu ficava 10 dias aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, né? Eu morava em Campinas na época, e eu ficava 20 dias no Nordeste. Eu fazia quase todos os estados, pulava 2 lá só. E aí foi uma época assim, muito boa, porque eu ganhei muito dinheiro, eu trabalhava sozinho. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, sozinho. Né? Não tinha patrão, eu fazia meus horários, viajava, eu deixava os finais de semana para passar nos lugares onde eu queria, né? Tava meio de saco cheio, tava de repente, sei lá, no Recife, catava o avião, descia aqui para São Paulo, passava o final de semana aqui, ia para a igreja. Então, foi legal, mas eu vou dizer uma coisa, foram os 5 anos mais solitários da minha vida. Eu sofri muito, muito. Era uma solidão assim terrível. Chegava no hotel no final de semana, você não tinha vontade de ir para uma praia, de ir para um lugar. Quantas vezes eu estava em lugares assim, sabe, pertinho de coisas muito boas, né? E eu não ia, eu ficava no hotel, às vezes ficava na piscina, ia pro bar, almoçava e voltava e dormia, depois arrumava a mercadoria e trabalhava. Então a diferença que eu vejo isso hoje. Poder compartilhar, né? A gente sempre faz um projeto de viagem. A gente vai fazer um trabalho, sei lá, em Portugal, na Espanha, em Paris. Então a gente organiza para fazer o trabalho e sempre tira alguns dias para a gente descansar, né? Então, um tempo atrás a gente ficou acho que uma semana, né, lá passeando em Portugal e enfim, né? Eu fiz uma viagem agora recente, eu voltei há 10 dias, 15 dias, né, para a China, fiquei quase 30 dias na China, visitando fábricas e participando de feira, enfim, tinha alguns compromissos lá também. E foi uma conversa que a gente tinha, né? Teve, né? Por mensagem, por telefone. Uma coisa que eu prometi para ela: eu nunca mais viajo, nem que for para ficar um dia, sem ela estar junto.
Porque Ó, você viu? Sentiu falta, né, querido? Nenhum dia, ó. Não dá. É porque ele ficou um mês, gente. Vocês estão entendendo? Não dá. Quase Fala um mês. mesmo. Um dia semana. Não, um dia Não pode, dá, um não dia dá, pode. não dá. É difícil. Um mês porque- não, mas um mês não dia dá. desse. Você Uns pode ir. 20 Pra dias que descansar, dá, né? né? Não, Mas o gostoso não. da 20 gente- é muito também. gostoso Uma da gente semaninha ficar- dá uma. É bom, Não, não dá. é bom, não é bom, amigo? Uma Não, semaninha não assim, dá. ó. Viu? Vamos colocar aquele medidor lá, se é verdade ou mentira, pra ver. Aqui, ó. Eu tenho o medidor aqui, ó. Esse mede tudo aqui, ó. Mas E fala aí, assim, a gente mas sente falta, mas é gente. porque é o seguinte, Sente, quando eu tô com ela, o que sente. acontece? Quando eu tô com ela, eu desconecto. Então, por exemplo, a gente está em viagem, ela cuida da agenda. Por exemplo, a gente fez um batidão agora, final do ano passado, outubro, né? A gente passou 2 dias no Brasil, né, em outubro. Então, a gente fez um batidão nos Estados Unidos, a gente tem uma operação nos Estados Unidos. Então, é assim, descia de um avião, pegava o outro, ia pro lugar, pegava o carro, e eu deixei ela fazer tudo. Ela cuidou da logística, ela cuidou da locação dos carros, das nossas passagens aéreas, da reserva dos hotéis. Então, eu descia do avião, eu já sabia que Você o carro fala- estava Ela reservado. falava assim, a gente tá indo pra onde mesmo? Então, eu nem sei onde que a gente está, ele amor. vai me conduzindo, assim, parecia que eu tava Aham. bem ela estava me conduzindo. Então, foi muito gostoso, que isso eu sempre tive que me preocupar, fazer a reserva, montar a logística, eu vou estar em tal lugar, então, o hotel está perto de tal lugar, então, e ela cuidou de tudo, né? O mês todo, toda a viagem, Estados Unidos, depois a gente foi pro México, depois a gente foi pra, enfim, viajamos pra caramba. Por isso que ele emagreceu Então, nesse último mês. Você não tava lá com ele, né? Sim, Você nem viu? comer, não tava comendo. Nem comeu, eu tava Não, comendo ô lá dó, na China. gente. E aí ela, então assim, é bacana, porque daí eu descanso também, né? Eu acabo curtindo mais a viagem. Eu acho que é o lance do companheirismo. Aham. Né? Eu e o Joel, a gente está com projetos, muitos projetos andando, e quando a gente divide forças, não é Aham. um fazendo, são dois. Aham. Então a velocidade é nível 2. Então, ó, tem isso aqui, tá? Deixa que isso é comigo. Não, deixa que isso é comigo. Eu acho que essa é a mágica do empreender em casal, é que você multiplica as suas forças por 2. Exatamente. Né? E isso eu acho que é fantástico. Então, como é que é aquela frase? Sozinho você vai... Juntos Você vai somos... até rápido, né? Mas junto você vai mais longe. Isso, juntos Então, somos mais isso- fortes e vamos mais longe. Exatamente. Isso é a pura verdade. A gente tem vivido muito isso. Você A fala soma, que- né? A soma, O isso. propósito do casamento é a soma, porque quando você tem uma sociedade onde você tem uma pessoa que acaba virando seu amigo, uma pessoa muito próxima, um sócio, 2 sócios, 3 sócios, 10 sócios, não importa, né? Depende do tamanho da corporação. São pessoas ali empreendendo, é sangue no olho, né? Você tem que ser ali totalmente frio e racional, né? A racionalidade, ela mantém. Agora, dentro de uma sociedade matrimonial, nem sempre a racionalidade ela é bem-vinda, porque às vezes você, é que nem o João acabou te falando, né? Ela falou algumas vezes agora de pouco, olha, entre eu tá certo e eu tá errado, eu prefiro ser feliz, né? Então, às vezes você cede, mesmo aquilo, você sabendo que não é exatamente o que você quer, mas talvez seja o melhor para o momento, né? Então você acaba cedendo. Então, dentro de uma... E acaba dando certo, o importante é isso, né? Porque não bate de frente, os dois acabam concordando e a coisa caminha, né? Então é diferente de uma sociedade, por exemplo, onde você tem um sócio amigo, 2 sócios, 3 sócios. Eu só tive sócio uma vez na minha vida. Então, para mim, não deu certo. Fiquei alguns anos ali, eu tinha uma empresa e 2 sócios, e para mim não foi uma experiência bacana. Não quer dizer que eu não ache legal. Dá muito certo e funciona muito bem. Né? Para mim, naquele momento, para aquela operação, não foi bacana. Eu acabei trabalhando demais, eles ficavam ali meio escorados e não tomavam decisões, ficava tudo por mim, e acabou não sendo sócios com boa capacidade de gestão, capacidade de empreendedorismo. Então, sobrecarrega, né? O master, né? Quando a sócia é a esposa, daí não tem como demitir, como, né? Você não demite, mas aí você acaba tudo se Né, amor? resolvendo ali e A dando cara do certo. Não tem como demitir. Daí tem que conversar. E também não assim. tem como correr pra mãe, que chega em casa, aquele sócio que você brigou o dia inteiro, chega em casa, tá lá. Mas você sabe, Edmar, que nessa parte de empresa, eu falo assim, eu sou 100% razão, eu falo para ela. Não é sobre eu e você. É sobre a empresa. É que a gente sempre leva pro coração, né? É. A mulher leva mas pro por coração. isso, é por isso que eu vejo assim, ó, muitos casais às vezes não dá certo. Porque assim, cara, chega uma hora que, tipo, os dois entram no acordo, que de fato é sobre a empresa. É sobre o mercado, é sobre o negócio. Mas tem um pessoal que acaba sendo teimoso e fica batendo naquela tecla. Não, é do meu jeito, é do meu jeito, etc e tal. E aí chega uma hora que é o seguinte, cara, você, cara, eu amo você e tal, eu não quero perder o casamento,
sai do negócio, Isso. vai tocar outro negócio, deixa lá, aí a empresa quebra. É o mais fácil a se fazer é desistir. Não, cara, e aí, tipo assim, as pessoas fracassam porque de fato desistem, né? Assim, e aí a grande, acho que parada é, de novo, é você racionalizar as coisas. Assim, não é sobre Mas não é fácil. De novo, tira o mais, Não é fala assim, né? Põe Não o E, é. ou, né? Eu preciso fazer. Aham. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente entra na porta da empresa, fala assim, agora estou entrando, ou agora estou sócio do Joel. Eu estou sócio da Patrícia. Fala assim, e assim eu tenho responsabilidade, sim, algumas coisas eu tenho que reportar para ele, assim como eu tenho que reportar para ela, porque são áreas que lá na frente se cruzam, e se eu deixar de alguma coisa de fazer que Certo. possa impactar negativamente a área dela, assim, eu não estou sendo genuíno na minha função e no meu papel. Mas não é Entendeu? todo dia que a gente está com essa inteligência emocional, Sim, vou confessar. sim, Às sim, vezes sim. chega em casa, ele tá, tudo bem, eu não. E aquilo que você falou na reunião das 8 da manhã, sabe? Já ainda tá. Porque tem Mas dia que você tá. Você vê, fala assim, a gente, como homem, Edmar, assim, tem que ter uma inteligência emocional, fala assim, e entender o game, fala assim, e as armas da Que a mulher. mulher, ela decora a reunião aquela olhada da reunião das 8, das Cara, 8 fica da manhã, remoendo o assunto. às 7 da noite, a gente ainda não. Cara, se ela, Cheio ainda. viu, Não. se ela soubesse o quanto faz bem, cara, tipo, desgarra, Vai ter hora que você fala, não. deleta tem- esse trem, cara, apaga. Gente, não é Não fácil. leva pro coração, Não né? adianta Coração falar, peludo, nossa, né? que não é, não. Tem dias. Fica remoendo aqui. Fica né? remoendo, pô. Da gastrite, né? Da gastura, né? É verdade, é bem isso. Mas, esses dias, por exemplo, eu fiquei um pouco adoecido, esses 30 dias eu me alimentei mal lá na NASA e acabei ficando um pouco com a imunidade, né, baixa e fiquei um pouco adoecido. E aí, teve alguns dias aí que eu não vim para a empresa. Eu gosto de vir todos os dias para a empresa. Eu gosto, uma coisa que me dá prazer, eu venho aqui, às vezes eu não tenho tanta coisa para fazer, eu trabalho mais em home, mas eu gosto de vir fisicamente. Eu sento aqui, fico na minha sala, eu tenho feito assim 5 minutos por dia, tem uma maca ali, dou uma deitadinha, fico 5 minutos relaxando. Olha que delícia. É dica da fisioterapeuta. Precisa botar uma maca Uma lá maca, também, a na gente menina. tem maca aqui, então a gente aproveita. Tem uns sofás bem confortáveis aqui, que os meninos também estão... então é bacana. E aí, mas uma coisa assim, eu digo para ela, vai você hoje para empresas, ela fala para mim assim, fica em casa hoje, fica em casa descansando, assiste uma sériezinha, relaxa um pouco, pega no celular, dá uma despachada ali, depois você relaxa um pouco, fica em casa hoje, fica com os cachorrinhos aí, as criançadas estão na escola, né? E eu vou para a empresa hoje, então, mas assim, se um não for, o outro tem que vir, né? A não ser que a gente esteja Sim. viajando, mas a gente tem uma equipe muito boa aqui na Dermocamp, nós temos um gestor aqui com muita capacidade, está aqui há mais de 10 anos com a gente, tem uma equipe bem treinada, então assim, a empresa caminha sozinha, mas é legal, a gente gosta de estar junto, tem muita decisão que é legal a gente estar aqui para acompanhar, eu acompanho, por exemplo, alguns projetos, como por exemplo os troféus, né? Então eu gosto de ver, principalmente quando são das pessoas que fazem direto comigo, não com o comercial, então eu gosto de acompanhar, gosto de ver se está do jeito que eu Porque você gostaria. gosta do que você faz, então por isso que é prazeroso É estar aqui, prazeroso. né? E aí, e não dá para fazer isso em home, né? Mas é legal assim, alguns dias ela tem essa visão, né? É legal essa visão que ela tem de olhar para mim e falar, hoje você não tá bem, fica em casa, fica aí no celular, despacha daí, descansa, descansa, assiste uma sériezinha, brinca com os cachorros, vai dar uns tiros lá no clube, mas não vai para a empresa. Então Da mesma forma você também. ela né? Então, a também, gente às se vezes ela precisa do preocupa. momento dela, falou, hoje eu não tô bem, hoje eu vou ficar em casa. Então é bem bacana assim esse lance de estar junto, né? Que quando não tá, o O outro tá ali. companheirismo, Companheirismo, você tá ali suprindo a necessidade Sim, do outro. sim. E ela vem pra cá, não é pra fazer o trabalho dela, faz o meu também. Ela vem acompanhar as coisas que eu não tô aqui. Então acaba um cobrindo o outro, que é o objetivo de uma sociedade. A sociedade Sim, é isso, sim, né? sim. Só que é uma sociedade com o cônjuge. E a gente entende que quando a gente casa, né, perante Deus, a gente é um só. Então, assim, não tem essa, né, de Olha, uma bela dica, né, Paty? vou fazer Olha a minha parte Não, só. assim, ó, quando eu não for, eu vou assistir alguma série. Sim, vou fazer isso, eu tô vendo essa dica aqui, gostei, Aí você gostei. vai ficar lá com o comercial. Vou. ser presidente. Depois você não reclama dos descontos que eu vou dar. Você vai chegar Depois- lá e fazer... Não, mas não tô falando aí, ó, que tá eu vou- vendo? Gente, Ó, aí, tá assim, pegando errado, ó. Tá Levou um pegando. monte pra casa ali. Não, chegou lá, mudou a tabela, gente. Tô mandando a tabela, manda Aí pra todo todo mundo vai falar, mundo. nossa, deixa ela mais Daí ver. você, né? pô, não é isso não. Ai, Deus do
Mas boa dica. Mas é bom. Boa dica. É bom revezar, vamos revezar. Bom revezar. E assim, porque não adianta, né? Você pode ter o melhor funcionário do mundo, mas a gente cuida do nosso negócio de um jeito diferente. É a visão Sim, do dono, Nossa, o olho do dono. sim. A nossa visão, o nosso feeling, a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, né? A gente tem sempre uma ideia, uma resposta, né? É. Então, assim, é muito, de verdade, é muito bom. Hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa, falar assim, o Edmar vai fazer não sei o quê, você vai fazer outra coisa. Pra mim, eu ia ficar muito perdida, sabe? Perdida. A gente se achou, né, nesse segmento, né? A gente se achou E mesmo que a gente dividiu as áreas, né? É uma coisa que é muito legal e que antes a gente não fazia, até mesmo por conta das DRs ou até por conta do lance do tênis e do frescobol, Isso. né? Porque fazia assim uma competição, é realmente pedir a opinião, viu? O que você está achando daqui, né? Eu vou passar por uma estruturação do departamento de marketing e aqui eu tive que agendar um horário com ele, porque está difícil um horário com ele aqui, porque a gente tenta em casa não falar muito sobre isso por conta das crianças, né? Sim. É um desafio, mas estamos tentando não falar tanto de trabalho em casa para realmente conseguir trabalhar. Mas assim, listei lá e vou falar, e falei, né? A gente vai conversar essa semana e falar para ele o que você me sugere. Porque às vezes a gente está tão compenetrado ali no departamento, você tem uma visão, e aí ele vem de fora Tem outra visão, com uma tem outra visão, solução. porque, de novo, o benefício é a empresa, e dá a sugestão dele. Então, é muito, muito disso. Às vezes ele fala para mim, eu quero um feedback, você acha o quê? O que você acha? Você acha que está legal o que eu fiz? Você acha que está legal? E aí, você tem que estar disposto a ouvir, entender e falar, olha, esse feedback é uma melhoria, porque a gente quer o bem um do outro, né? Sem dúvida. Que Então, legal. esse hábito do feedback, eu acho que é muito legal. De um para o outro, né? De um para o outro, Isso que- sim. Inclusive, não só do negócio, né? Do empreendedorismo. Do casamento, do né? casamento, exatamente. Dentro do casamento. Isso que você falou de não falar de trabalho dentro de casa é uma coisa que eu aprendi com o Edmar. É Ele desafiador, fala assim, mas- já passou do horário de trabalho, eu tô em casa, agora a gente não consegue resolver nada, vamos falar sobre isso amanhã. E aí, às vezes, né, o negócio vem, né? Eu queria falar, não, deixa que eu falo amanhã. E aí às vezes eu fico o final de semana inteiro com aquilo na cabeça, mas eu não falo, porque senão a gente... tentando melhorar isso, né, amor? A gente tem que se desconectar eu já do celular. melhorei. Mentira, não vem, não. Eu já melhorei. Esse aqui, se deixar, ele trabalha 24 horas eu já por melhorei dia. já. Porque é da nossa natureza, né? Você cria tanto satisfação, tanto gosto, aquilo te dá tanto prazer, porque são desafios. Isso é um vício, né? Isso é um vício, uma coisa química, né? Que a gente tem. E se não é com uma coisa, não é com outra, a gente vai falar inclusive sobre isso agora, era o próximo ponto. E então a gente vicia, então a gente fica conectado 24 horas, né? Matutando. Quando a gente, no início, né? Eu tinha muita dificuldade de dormir, porque eu ficava ali a noite toda mastigando assuntos. Tinha coisas, por exemplo, que eu acordava de madrugada, dava um start e falava, puxa, lembrei de tal coisa, chegava no outro dia, galera, abre tal coisa, tal assunto lá, ficou pendente e tal, ia lá, a bomba tava lá para explodir. E você pesca aquilo, Sim, vem no porque é o inconsciente, feeling, mas você fica mastigando aquilo, você fica triturando ali final de semana, noite. Em trabalho, Então é uma final coisa de que a gente tem semana melhor. tentado se desligar, porque senão você não tem também qualidade de vida, né? Mas que é da nossa natureza do empreendedorismo, você acaba adquirindo esses vícios, né? É uma coisa inegável, né? Mas uma dica para não falar em casa, abre um bloquinho de notas ou abre um grupo de WhatsApp só você e ele. E esse grupo, tipo assim, ó, porque assim, ó, amanhã, se eu esquecer amanhã. Então, marca lá e amanhã você fala. Porque Sim. senão você, a hora que você vê, você já tá lá falando. É uma ótima dica, uma excelente dica. Bom, eu queria entrar num ponto aqui agora, a gente falou bem pouco sobre isso, mas eu queria falar hoje da Minela, né, da Patrícia e do Joel, sobre a Minela com os projetos. Eu tive recentemente visitando vocês, nós tivemos, né, visitando vocês lá. Aliás, obrigado por nos receber na casa de vocês. Tivemos um jantar lá, assim, muito, muito bom. Que eu fiz, né, Edmar? Que você não fez. Foi a sua filha que fez. Foi, gente. Foi a Melissa que Melissa fez. que preparou, foi tava uma a delícia, Melissa. mas foi um tempo muito bom. A gente conversou muito sobre trabalho. Eu que também ensinei muito... ela, viu? Você que ensinou ela, tá ótimo. Você foi no mercado, comprou ali. Foi bacana. E aí, eu me recordo que vocês estavam falando sobre projetos novos, vocês estão prestes já a mudar, né, para uma sede nova também, estão lá finalizando, né, uma infraestrutura melhor, né, proporcional ao crescimento agora atual de vocês.
E eu espero que em breve ela fique obsoleta e você tenha que adquirir uma Amém. outra planta nova. Amém. Né? E é isso. Fala um pouco aí sobre os projetos. Hoje o Joel, quando chegou aqui na Dermocamp, compartilhou um pouco sobre... Ele não precisa falar sobre isso agora, mas ele compartilhou sobre um projeto dele que está em andamento, um projeto bem audacioso e que já deu certo, que é o mais importante. Amém. Trouxe aqui algumas demandas para a nossa fábrica, né? Para nós desenvolvermos aqui para vocês. Mas fala um pouco aí do que vocês acham que dá para falar, né? Porque eu não gosto muito de falar sobre projetos que ainda estão em andamento, mas fala um pouco aí sobre o que vocês já estão em andamento, que já estão finalizando, que já está no mercado, para o nosso público também conhecer um pouco mais, né, sobre o mix de vocês, sobre os projetos, sobre as coisas que estão chegando aí. Bom, eu costumo dizer o seguinte, falo assim, nem tudo a gente fala, claro. Até o negócio já está meio caminho andado, né? Mas eu costumo sempre dizer para a Patrícia, inclusive agora estou dizendo para amigos, inclusive amigos concorrentes. Eu sempre falo o seguinte, a gente está no mesmo mercado, assim, a gente desfruta de vários pontos de vendas, etc. Tal. E eu falo assim, ó, tudo que a comunidade que a gente construiu e todos os PDVs, os pontos de vendas que a gente adquiriu, assim, o que nós pudermos colocar lá dentro, que fizer sentido, nós iremos colocar. Então, se amanhã, de alguma maneira, for concorrente seu, eu falo assim, cara, eu vou concorrer de uma maneira muito leal e amigável, etc. Tal, mas nós, iremos lançar. Então, a gente sempre fala o seguinte, fala assim, cara, aonde tem espaço para crescer? Né? O que, de repente, é oportuno para nós, enquanto marca, e o que faz sentido colocar debaixo do guarda-chuva da marca. Certo. Né? Então, a gente tem vários projetos, sim, vários deles já, a performance já foi aprovada, alguns deles até, já foram o teste de laboratório aprovado, tal, não sei o quê, mas a gente, ainda não divulgou porque ainda... Cara, acho que faltam alguns detalhinhos, né? Tá chegando o momento, tá chegando a hora certa. Tá chegando. Muito bom. E hoje vocês estão com uma linha aí bem bacana, né? De pigmento, de rena, Fala um pouco aí sobre essa linha que vocês estão aí destruindo aí no mercado aí, tá? A gente hoje atende profissional das sobrancelhas. Então, sem dar spoilers, mas a gente quer atender mais ainda esse profissional, claro. Entendeu? Então, hoje nós temos a rena e temos o pigmento. Certo. O que será mais que ele usa, que ele pode usar, que seja a venela? A gente estava falando sobre isso no podcast anterior com a Kátia, e de como é importante a gente ter uma visão do mercado. O que o meu cliente está precisando mais, né? O que ele usaria, o que eu posso contribuir mais para ele. O que tem na bancada dele que não é meu. Exato. É isso. Exato. Essa é a questão. E isso não só para o mundo das sobrancelhas, o mundo da tatuagem, que é, né, o mundo da Dermocamp, da Menela, mas para todo mundo, né? Sim, então, hoje, eu trabalho num salão de beleza, sou uma empreendedora do salão de beleza. Quais serviços que uma mulher gosta? Então, para tudo a gente se aplica. Olha, ela faz cabelo, ela faz sobrancelhas, ela faz unha, ela também faz limpeza de pele, ela também quer fazer estética. Então, por que eu não posso ter tudo isso aqui? E aí eu fidelizo essa menina para mim. Então, é esse macro do mercado que eu acho super legal a gente olhar, a gente ter essa visão, porque às vezes você luta tanto para adquirir novos clientes, sendo que é muito mais fácil você vender mais para os mesmos clientes que já te conhecem, já conhecem a tua comunidade, já gostam da Laís, já gosta do Edmar, já gosta do Joel, já gosta da Menela, já gosta da Dermocamp. Então, por que não vender mais para esse cliente que já é fidelizado? É uma excelente dica, inclusive. E a parte científica do marketing, ele sempre fala o seguinte, né? Assim, todo produto ele tem um ciclo de vida. Certo. Sim. Fala assim, chega uma hora de maturação e chega uma hora que ele pode sim cair. Né? Ou ele não cai, mas entra novos entrantes, né? E às vezes você entrou nessa curva de acomodação e vai embora. Então, o que a gente sempre pensa é o seguinte, fala assim, ó, tem um produto, a gente ficou 2 anos batendo muito forte na rena, que era uma estratégia nossa de brand, tipo assim, da gente ser percebido como uma marca que entrega um produto com eficiência, de uma marca que apoia o profissional e tudo mais. E depois, cara, a gente veio com outros produtos, e agora a gente está vindo com mais outros produtos, e depois vai vir com mais outros produtos ainda. Né? E depois a gente percebeu outra coisa, falou assim, cara, além disso, falou assim, cara, o Brasil ele é muito grande, mas, de novo, existem outras oportunidades. E aí, você fala assim, cara, se hoje eu estou exportando, e estou exportando para aquele determinado país e tal, eles gostam do nosso produto e tudo mais, faz sentido eu colocar meu pé lá?
sim ou não? Né? Fala assim, pô, é o momento agora, sim ou não? Claro. Então, tudo isso, essas perguntas você tem que fazer e você tem que falar o seguinte, tá, se eu for para lá, o que eu desorganizo a minha estrutura? E tudo mais. Então, acho que o bom empreendedor, ele fala assim, ó, que é diferente do administrador, tipo, ele empreendeu uma vez, mas depois ele parou de ser empreendedor, virou administrador. Fala assim, eu acho que ele tem que fazer simulações de falar assim, ó, se eu fizer isso, o que eu vou ter, né, de resultados, Sim. tanto positivos como os negativos, né? É o planejamento, né? É. Quando você faz o planejamento ele não é só quando você abre o start o negócio, né? Que você faz um planejamento do empreendimento, mas ele é constante, né? É a reciclagem, né? O tempo todo fazendo planejamento para poder chegar nessas conclusões, né? Que você está colocando, né? É importante. Sem planejamento e reciclagem, vamos dizer, isso é quase mensal, né? Você faz um fechamento, você recicla, né? Senão você não chega a lugar nenhum. Sem dúvida alguma. Muito bem. Muito bom. Gente, que tempo Olha, precioso, bacana, hein? hein? A gente Então, precisava... é mais de uma hora Mais já. de uma hora? Voa. Meu Deus, já Coitado- deu, então já coitado da deu. edição. Eu acho que a gente poderia fazer diferente. A gente poderia... O tempo realmente é um inimigo pra gente agora. Vai ter que editar para o vídeo não ficar tão grande, né? Mas a gente poderia fazer outros vídeos, né? Gostaria de convidar vocês para vir outras vezes. Com E falar certeza. sobre outros trabalhar. temas, né? Mas a Hoje gente eu tem acho que fazer foi um uma- só dos homens, né? Aham. Para eles falarem Só das bastante. mulheres. E mulheres, outro fala só bastante das das mulheres. mulheres. Mas eu quero ficar aqui Agora. na plateia. Mas eu acho que foi legal essa introdução, que a gente entendeu um pouco sobre a história da Minela, né, da Patrícia e do Joel, um pouco da história da Dermocamp, aqui da Laís e do Edmar, e como é que foi nessa história, como a gente começou, como que a gente Sim, está sim. tratando, o que a gente tem. Mas eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode tratar aqui, que a gente pode Contribuir. compartilhar, contribuir. Com certeza. Para os nossos amigos, parceiros, né, os seguidores também. Nós temos uma quantidade muito grande de clientes, de seguidores, vocês também. Então, eu acho que isso vem a somar e acrescentar também no momento de empreendedorismo que essas pessoas estão vivendo e também na vida delas, né? É isso Eu aí. acho que nós temos muita experiência. Eu sou bem jovem ainda, 23 anos, mas eu tenho muita experiência, muito para somar, né, para compartilhar e também para aprender, né? Com A gente certeza. aprende muito ensinando, compartilhando. Então nós vamos ter uma sequência de outros Bora. podcasts desses aqui da Dermocamp, Dermocast, na verdade. Dermocast. E vocês já estão convidados aí para os Com próximos Com certeza. temas. Aí a Com gente vai certeza. trabalhar daqui para frente agora com temas. Então a gente vai trazer o tema e trazer os nossos convidados. Vocês naturalmente vão ser também os nossos convidados. Perfeito. Muito Gente, bom. muito Gratidão. obrigada, viu? Obrigada pelo pelo tempo de convite. vocês, pela compartilhar, né? E quero convidar vocês que estão nos assistindo a compartilhar esse vídeo, escrever aqui embaixo quais temas vocês gostariam de ver. E nos vemos no próximo Dermocast. É isso aí, gente. Tchau. Valeu, Até a gente. próxima. Abraço. Um abraço.